Boa noite. Hoje é dia 4 de janeiro de 2020. Nós estamos começando um outro ano, terminando uma década, né? Nesse dia 31 de dezembro desse ano, daqui a 360 dias, aliás, 362 dias, nesse ano é bissexto, nós vamos terminar uma década. E 2019 foi um ano muito conturbado, pelo menos para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Grã-Bretanha. Muitas coisas aconteceram. E eu gosto de fazer uma coisa que chama-se ligar os pontos. Então, eu coloquei o título hoje da live, Ligando os Pontos. Este ano de 2019, nós tivemos muitos pontos para serem ligados, mas o ano tinha que acabar, e acabou. Graças a Deus, mais um ano acabou. Tudo aquilo que era previsto de ruim e de mal não aconteceu. Em 2018 apareceram muitos videntes de bolas de cristal quebradas. Um deles aí parou até de fazer previsões de tanto que errou. Pelo menos no Twitter ele deu uma desaparecida. Só para dar uma pincelada aqui no número 1, que eu coloquei um roteirozinho para vocês, para me orientar e para facilitar, que é o mundo globalizado e a saudável globalização. Então, aquela questão do mundo da globalização continua. Aquela guerra, entre aspas, que os Estados Unidos fez com a China, terá agora duas fases de acordos. Nós teremos 2 acordos assinados. E depois daquela pressão toda, a China vai assinar um acordo comercial em uma fase 1, fase 2. Então, toda aquela pressão que foi feita em cima da Coreia do Norte não resultou na Terceira Guerra Mundial. E o Trump mostrou que tem a força, 400 vezes mais, falou assim, eu não venho não. Ah, eu não vou não, então vamos conversar? Vamos fazer a paz. Então, aquela coisa do mundo da globalização, o Kim Jong-un, presidente da Coreia do Norte, também quer entrar. Ele está vendo que está perdendo terreno. A Coreia do Sul, um dos países mais prósperos do mundo, a China, ainda que com capital, aquele capitalismo de Estado restrito a cotas de traders, né? Pode só importar ou só exportar, só pode importar um tanto para cada um que apoia o partido. Eles tiveram a sua ascensão econômica, ainda que fazendo várias coisas que são reprováveis pela Organização Mundial de Comércio, que são reprováveis pelo comércio internacional, a China ainda conseguiu fazer alguma coisa, deixando só metade insatisfeita, ainda que o mundo não saiba. Os outros 500 milhões de habitantes ficam lá na mesma. Então, o que é a globalização, então, de importância para a China, de importância para a Coreia do Norte, de importância para todo mundo? É que os sistemas de mercado vão continuar existindo, de produção, de logística, de usar vários países em vários locais do mundo, vários empregados em vários locais do mundo, com custos calculados, quais são os menores, com a maior produtividade, com a maior lucratividade, com maior sucesso e qualidade. Então, a globalização é assim, a maravilha. Todo mundo podendo comercializar, todo mundo podendo colocar seus produtos ali nas feiras mundiais, todo mundo podendo importar, exportar, colocar dentro do navio, esperar no máximo 15, 20 dias door to door, porta a porta, tudo isso é importante. E a luta fica só contra o globalismo. Então, para partir do globalismo. O globalismo não é saudável, porque o globalismo é o seguinte, você já imaginou você ter uma Constituição supranacional,
comandando várias constituições dos seus países e dizendo o que vocês têm que fazer dentro dos seus territórios, e você, com a sua cultura, não permitir que aquilo seja feito, porque não está de acordo com os interesses daquela região, o Brexit está se tornando um sucesso. Porque o Boris Johnson agora pediu as eleições e fez a maioria estrondosa, né? É aquele impopular que o povo gosta, né? É impopular só para a imprensa, para os Soros, para a Globo News. Ele é um impopular que consegue chamar a eleição e ganhar e pegar todas as cadeiras e falar assim, olha, não preciso mais nem de liberais, nem de trabalhadores, eu vou ver só com os conservadores aqui, a gente resolve a situação. Então ele vai sozinho fazer o Brexit agora dia 31 de janeiro e a Inglaterra, a Grã-Bretanha, na sua grande parte do Reino Unido, vai se livrar daquela coisa da União Europeia, que é um globalismo, que é uma imposição de pauta, de agenda, de costumes, de modus vivendi, modus operandi. Vai acabar isso, não vai existir mais. Não é assim que funciona. Aqui não, no meu território mando eu. Mandamos nós, povo que elegemos Boris Johnson, para ficar fora da União Europeia. Nós temos a liberdade de fazer a nossa política de imigração, a nossa política econômica. Podemos fazer um grande acordo com os Estados Unidos e com o Brasil para que possamos ter comércio no mundo. Não precisamos da Europa, nós temos o mundo. Nós temos fronteiras abertas já por Trump e por Bolsonaro. Vamos fazer comércio com o mundo. Então, a globalização de um lado e o globalismo do outro. Queriam jogar a globalização como sendo globalismo, globalismo sendo globalização. São duas coisas diferentes. Globalismo, você pegar aquela pauta da ONU todinha e falar assim, engulam. Vocês vão ter que ser politicamente corretos. Mas é o politicamente correto para induzir a uma tirania. É uma tirania de atitudes e de cientificismo desmentido por cientistas de verdade, por pessoas que estão ali com nomes para Nobel. Em breve vão dizer o seguinte, o homem, a ação humana, com os 8 bilhões e com as suas indústrias fábricas, não representam absolutamente nada, é ínfimo diante da massa que é deslocada de energia pelo planeta, com seu magnetismo, com seu eixo, com a sua gravidade. Vamos descobrir isso. E aí cai por terra. Você imaginou? Em 2020 era para ter morrido 5 milhões de pessoas por causa do aquecimento global. O Al Gore falou que as praias estariam todas inundadas na Califórnia e foi lá comprar uma mansão na Califórnia por milhões de dólares. Então as coisas vão caindo, os fatos são maiores que as narrativas. Agora existe por trás disso existe um interesse para que isso seja feito. Então, o globalismo, essa pauta de gênero, de pautas identitárias, pautas que colocam assim um contra o outro, dizendo que é para unir, e que, na verdade, você vê que até existe os anticristãos se unindo ao redor de um papa que não fala nada quando uma igreja é incendiada. Então, assim, fica muito difícil você não entender. Muito difícil. Agora está difícil, né? A pessoa agora está com facilidade de entender que o globalismo é diferente da globalização. Então, o mundo globalizado e a saudável globalização. Nós temos a saudável globalização e o mundo globalizado. O mundo globalizado está se perdendo. Eu não tenho bola de cristal, não, mas até 2030 a União Europeia vai ficar dissolvida. Ou o globalismo acaba com a União Europeia, ou a União Europeia acaba antes com o globalismo. Uma das duas coisas vai acontecer. Porque vai ficar insustentável viver num mundo que está indo contra o que a população quer. E a população já está descobrindo. Se a população, que é menos apta a entender qual é a história do mundo, está se livrando, você imagina aqueles que estudaram a história e viveram a história muito mais do que estudaram. O povo europeu não só estudou a história, ele viveu a história. Ele sabe o que está acontecendo. Agora, existe o patrocínio dos metacapitalistas para concentração de poder. Existem também as democracias libertas dos sistemas concentradores e ditatoriais. Ou seja, nós temos duas partes. Nesse primeiro tópico, nós temos duas partes. Então, globalização, que é os sistemas para poder comercializar, industrializar e fazer a logística para entregar, para fazer preço, custo operacional e para ter mais eficácia, para ter uma lucratividade, produtividade, preço melhor e mercados abertos e disputas.
para que haja as trocas, né? O trade, comércio internacional, existe o globalismo, que é a imposição de costumes, e existe quem promove isso por trás. Existem as pessoas que são metacapitalistas, só eles podem ganhar dinheiro. Vamos dar um exemplo de um que todo mundo conhece, George Soros. Esse George Soros, tem gente que ainda fala que ele é direitista, porque ele é bilionário. Não lê do engano. Os maiores bilionários do mundo são comunistas. As pessoas não sabem disso. Que concentraram mais poder e ganharam mais dinheiro, vamos melhorar a frase, fazendo absolutamente nada do seu empenho e do seu talento. Só da fala, só do blá blá blá. Política, ou como ditador, ou como um braço do George Soros, ou como um braço de um ditador sul-americano, comunista ou socialista. Então, assim, as maiores fortunas do mundo foram ganhas por esses agiotas. Então, esses bilionários, eles não vivem no mundo comum. Tem bilionário que fez a fortuna de bilionário roubando também. Furtando, desviando, fazendo corrupção, é claro, evidente. Mas, assim, se você pegar aqueles que ganharam na flauta, sem fazer absolutamente nada, foram muitos dos comunistas, muitos socialistas. E esses metacapitalistas são aqueles 5, 6, 7, 8, 10, 20, dependendo da região, dependendo de como se acoplam, gravitando ao redor de um ideário, de uma ideologia, para dizer o seguinte, o mundo tem que caminhar assim para a gente ganhar sozinho. Não pode ter capitalismo, não pode ter livre mercado. Se tiver livre mercado, a gente ganha pouco. Nós temos que concentrar tudo nas nossas mãos para fomentar um que seja nosso aliado. Como acontecia com Hitler e Mussolini. Tinha 3, 4 ali que esses podem ganhar dinheiro. Na China é a mesma coisa. Esses 20, 30 podem ganhar dinheiro, o resto não pode. Não existe livre mercado. É controlado quem é que pode ganhar dinheiro, porque esses que vão ganhar dinheiro é que vão apoiar para eles voltar ao poder, mesmo que seja uma falsa democracia, uma falsa eleição. E isso aconteceu, né? Isso já aconteceu aqui na América do Sul. Nós estamos falando do Brasil, estamos falando do mundo. Então, veja bem, estamos diante aqui de concentradores de poder, concentradores de valores. Eles querem colocar nas mãos de certas pessoas o poder, para que até o anticristianismo, até a coisa da família, tudo desmorone, para a entrada de que agora você vai ser o que vai mandar no mundo, numa nova ordem mundial, ou em várias regiões, com novas ordens mundiais, em vários continentes, com várias uniões europeias, com várias URSS, com várias concentrações de poder em vários pontos do planeta, numa ursal, como queiram, e você vai ser o dono daquele pedaço ali. Eu estou dando aquele pedaço para você ali, mas quem vai ganhar dinheiro ali? Eu mais meus 5 sócios. Não tem essa liberdade de mercado, não. Porque o capitalismo é o mal do mundo. O bom do mundo é o metacapitalismo que ganha sozinho. E as grandes corporações hoje, elas apoiam os esquerdistas, que são aqueles bonzinhos que são ateus, que são veganos, que são a favor do clima, que são a favor daquela coisa do gênero total. Todo mundo é poste, todo mundo é cavalo, todo mundo é égua, todo mundo é macaco, todo mundo é macaca e ninguém é ser humano. A raça humana não existe, existe raça negra, raça branca. Quer dizer, aquela questão de etnia, eles não falam mais, eles falam em raça. Não tem, a raça só tem a humana, mas eles querem que a gente fique dividido. Para a gente ficar brigando, para a gente ficar discutindo um com o outro, para ver se sobra alguma coisa para eles. Isso daí é técnica utilizada por vários generais durante séculos e milênios. Então, na verdade, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, que é uma análise própria minha, mas assim, depois de muitas leituras, e com o tempo, né? A gente tem que dar um tempo para poder fazer. Tem gente que dá opinião no dia seguinte do fato, eu não. Eu já estou fazendo a análise do ano de 2019 com tudo que passou para trás, pelo menos desde 2013. Você vê que a concentração de poder, ela está ligada na esquerda. Agora, quando vem um conservador, com bons costumes, religioso, que respeita que o outro não tem religião, que respeita que o outro tenha outra religião, que respeita que você tenha outra opção sexual, que respeita tudo, que tenha liberdade de expressão, que não censura, que deixa você falar o que você quiser, que não controla nada, que faz um Estado menor e que baixa os impostos, tudo aquilo que a esquerda não quer, porque a esquerda aumenta os impostos, quer censurar, quer limitar e quer que vá só para um, só um que pode ganhar dinheiro com boi, só um que pode ganhar dinheiro com banco.
Você não pode ter 14 mil bancos no Brasil como tem nos Estados Unidos, só 5 que podem ganhar, mas esses 5 tem que ajudar a dar rentismo. E o rentismo tem que fazer ajudar o quê? A voltar aquele povo que estava vendo poder. O capital especulativo no Brasil saiu fora. Aí o dólar foi lá em cima. Agora está voltando lá para baixo, porque o que quer produzir está investindo. Então, assim, a gente vai vendo as transformações, e esse modelo do Boris Johnson, do Trump e do Bolsonaro é o mesmo modelo. E eles vão fazer um bloco. Isso vai acontecer. Isso não é bola de cristal. Isso é o natural. Isso é lógico. Isso é decorrência. Isso não é ter bola de cristal. Bola de cristal é dizer que o mundo vai ter 5 milhões de pessoas mortas em 2020 por causa do aquecimento global. Então, assim, é a questão da praticidade, do pragmatismo, não é questão mais do que isso. É a questão do seguinte, é fazer filosofia da realidade. Os fatos são maiores que as narrativas. Os fatos e os resultados. No número 2, temos no Brasil a nhonhocracia. O que seria a nhonhocracia? Nhonhocracia liberal esquerdista, amoedada por Huck e FHC. A perda da mamata. Você vê que aquele pessoal queria que trocasse cargos para colocar alguém numa estatal, só que a estatal vai ser privatizada, então não vai colocar ninguém deles lá para roubar, antes que a estatal fique ruim para privatizar, não. Então, a coisa é assim, acabou aquele negócio. Vamos colocar pessoas técnicas, vamos recuperar, não vamos mais ter aqueles 35 bilhões de prejuízo na estatal, vamos ter, como tivemos agora, 70 bilhões de lucro, que na diferença dá 105 bilhões, dá de 2014, 15 para 2019. Quer dizer, é uma mudança praticamente, assim, pro avesso, né? Você pega assim, puxa assim, tira estava do avesso a coisa. Vamos colocar do lado certo, vamos usar a camisa do lado certo, vamos usar do lado avesso. E como a camisa era mais ou menos da mesma cor do lado de dentro de fora, ninguém percebia. Estava achando tudo normal, só que o bolso estava lá dentro, ninguém estava vendo que o bolso estava cheio lá dentro, no avesso, catado do avesso, é isso que acontecia. Quando você muda de atitude, quando você muda e mostra que é possível fazer as coisas com menores impostos, com menor carga tributária, com menor fisco, com mais empregabilidade, com mais produtividade, com combate aos bandidos, corrupção, quando você começa a fazer tudo, colocar a casa em ordem, como seria o normal, quando você começa a ir contra esses interesses, o que acontece? Aqueles 4% lá do Amoedo, que promoveriam a isentolândia, quer dizer, eu não sou nem direita nem esquerda, isso é uma bobagem. Falar que não é esquerda nem direita. Eu, se tiver que escolher, eu vou ser direita. Eu nunca vou escolher com a sua esquerda, apesar de ter ficado 11 anos na esquerda, no chão de fábrica, no chão de fábrica esquerdista, Mitterrand brisolista, de 80 a 91, praticamente. E aí aconteceu o seguinte, peraí, eu tô indo no caminho errado. Inclusive, eu estou indo até no caminho anticristão que eu sou, que sempre fui, sempre estudei. Então, assim, as coisas vão melhorando a partir do momento que você vai falando assim, peraí, eu não vou comer mais nesse coxo de Paulo Freire, da Escola de Frankfurt, do Pacto de Princeton, da Estratégia dos Tesouros, eu não como mais Estratégia dos Tesouros, Pacto de Princeton, eu não como mais desse coxo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver a fato e realidade e vou mostrar fato e realidade. É só isso, mostra fatos e realidades. Por exemplo, esses 4% que promovem a isentolândia, tirando toda a fauna que surfou na onda Bolsonaro, por exemplo, você vê o seguinte, os caras perderam a esquerda, que eles têm comportamento de esquerda, né? E perderam o Bolsonaro porque eles não são conservadores, nem têm valores. Eles têm simplesmente o seguinte, olha, eu fiz o meu nome de novo, eu estava meio esquecido, eu tocava o Ivando lá umas coisas que ninguém mais escutava, voltei. Voltei para cá, e agora é o seguinte, meu nome está lá em cima, quem sabe eu faço um disco e vendo. Não é assim. A outra tinha 1 milhão de seguidores, não tem mais, por quê? Porque ela não era de esquerda, metia o pau na esquerda, falava que era conservadora, seguiu uma linha de votos panfletária e conseguiu se eleger, perdeu 1 milhão de seguidores só numa rede. E assim vai. Esses 4% da isentolândia, eu não sou nem isso nem aquilo, porque fica com medo de perder a máquina da imprensa que faz propaganda, que é contra o conservadorismo do Boris Johnson, do Trump e do Bolsonaro, que estão alinhados, com Israel, inclusive. Bonito é você ficar com o Irã. Ainda é pior ainda quando chama o Irã de árabe, porque o Irã é persa. Quem leu, quem viu, quem assistiu aos filmes de 300 lá da Grécia sabe que eles são persas, mas você sabe o que se trata? Então, assim, a ignorância é o prato cheio para quem conquista os outros pela caridade, pelo coração, sendo ateu.
E sendo ateu, assim, só interessa o mercado. Então, muita gente acha que o liberal é de direita, porque ele gosta de dinheiro. Não, o pessoal gosta mais de dinheiro. Os comunistas socialistas são os que mais gostam de dinheiro. Aqueles ditadores que gostam muito de dinheiro, tem bilhões lá fora, que estão sendo bloqueados, graças a Deus. Então, eles não têm mais onde tirar. Então, eles têm que partir para o narcotráfico para sustentar a esquerda, muito mais. Então, eles fazem os cabos virarem generais. Então, o Maduro fez isso, o Fidel Castro fomenta isso. Existe uma rede globalista que não quer perder o capital, não quer perder o capital presente, quer continuar ganhando e quer concentrar poder, concentrar dinheiro. É um metacapitalista, ele não é capitalista. O capitalista ele é do livre mercado. O metacapitalista, sim, só nós podemos ser capitalistas, nós 5 aqui, que somos sócios. Algumas famílias, algumas redes, porque a gente troca informações e fazemos fundos bilionários para investir na imprensa, para falar as coisas que você tem que ficar divulgando aí para que a verdade seja ocultada. Mas o fato e a realidade sempre é maior do que a narrativa. É isso que é interessante. Então, por isso que eu falo o seguinte, esses são os liberais de meia tigela. Nós temos hoje os conservadores contra os canalhas. Infelizmente, não tem outra. Ou você é conservador ou você está sendo canalha por opção, convicto, ou está sendo um idiota útil, porque está sendo usado, ou ignorante, ou você acha que você é muito bonzinho para poder entrar numa guerra e deixar o seguinte, deixa aquele lado brigar comigo, que eu sou covarde, ele ganha a guerra, depois eu aproveito. Quem ganhar a guerra, aproveita o que vier da guerra. Não é assim que funciona. Porque se a esquerda ganhar, você vai ser vítima. Você não vai ser beneficiado. É isso que acontece. Você acaba sendo prejudicado. Você acaba sendo prejudicado porque você não estava sendo um templário, um cruzado, um soldado. Você não estava apoiando. Então, a omissão aqui no Brasil, ela está desaparecendo um pouco. As pessoas estão começando a entender, estão começando a ver que os filhos foram criados durante 40, 50 anos dentro de um coxo de Paulo Freire, que o capim é gostoso, e que ele fala difícil, coisas ilógicas que só eles entendem ou fingem entender, porque não tem intelectual idiota que entenda o que ele fala. E nem intelectual de verdade, muito menos, porque fala, não, esse cara só falou bobagem. Não tem premissas para chegar a um silogismo. Mas, assim, olha como ele fala bonito. Ele fala bonito o quê? O que o Caetano e o Gil falam quando dão entrevista é a mesma coisa. Falam coisas para que você fique viajando naquela maionese que não vai dar resultado nenhum. O mundo real é outro. O mundo real é aquele construído, aquele que foi construído. Então eu falo assim, a melhor coisa que existe é a liberdade de expressão, como forma de desnudar os canalhas e os santos do pau oco. Você veja bem que agora só quem pode beijar a mão do Papa são pessoas que ele escolhe. Quem ele não quer, ele dá um tapa. Por que o Papa está agindo assim? Por que ninguém gostava do João Paulo II, que é santo, e adora o Francisco? Os ateus adoram o Papa Francisco, que não gostavam do João Paulo II. Será que é porque o João Paulo II era polonês? Será que é porque ele era contra o comunismo? Será que ele sofreu lá dentro da Polônia, como Chopin havia sofrido? Será que é por causa do Lech Walesa, do Solidariedade, que foi um operário de verdade que lutou pelos operários, mas ele não era comunista? Será que é porque a Polônia foi conquistada pela União Soviética depois que o que sobrou, já estava com eles antes, com a Rússia, depois ficou com a União Soviética depois da guerra? Eu disse, será que é por causa disso? Que o João Paulo II sabe, o Lech Walesa sabe, a Hungria, a Polônia sabe, por que eles têm horror? Por que comunismo não é crime? Por que a palavra comunismo é tão criminosa quanto nazismo, fascismo, que usam das mesmas táticas? Por quê? Então, o João Paulo II é um camarada que foi levado a santo, que acabou com um problema no Cone Sul, do negócio de Beagle, influiu na Guerra das Malvinas, conversou com todo mundo, foi um diplomata, foi um político, foi um homem santo, apreciado por todos. Aí, de repente, apaga a memória dele, coloca o Heisenberg numa situação horrorosa, ele é um teólogo, e faz um filme com 2 papas, e o outro papa lá, que é o Francisco, que é o bispo Bergoglio argentino, os esquerdistas amam. Mas eles não são cristãos, porque são ateus. Como é que eles podem amar o Papa Francisco? Agora fala do João Paulo II. João Paulo II não. João Paulo II ele era contra o comunismo? Não pode. A gente não pode apreciá-lo. Por que não teriam apreciar na época do João Paulo II se ele foi lá e perdoou o camarada que deu um tiro nele e daí o Papa Móvel ter sido necessário, devido à prova de bala para poder transportar o Papa? Foi lá no cárcere perdoar. Agora, uma pessoa lá quer beijar a mão dele ou quer a atenção dele, dar um tapa,
Então, assim, é uma coisa incongruente. É incongruente. Eu não gosto de fala mansa, não. O camarada pode falar brincando, pode falar sério, pode falar bravo, falando com conteúdo, tá certo. Agora, com fala mansa, não. Essa fala mansa, esse olhinho caído, não convence. Prefiro que o cara fale bravo, com atitude, severamente, e fale a verdade para o bem. Agora, ficar falando Lulinha, paz e amor para o mal, para mim não vale nada, porque depois o fato e a realidade, o resultado é o mesmo. Não adianta você ficar mudando assim o modo, um pouquinho, só o verniz do modo de fazer, continuar fazendo uma coisa, porque o resultado vai ser o mesmo. O resultado foi o mesmo na China, o resultado foi o mesmo na União Soviética, o resultado mesmo foi em Cuba, o mesmo foi na Venezuela, e o mesmo seria em qualquer lugar. É o mesmo na Coreia do Norte, que é um estado calamitoso, em termos de tecnologia, eles estão na idade da pedra. Ou seja, nós estamos diante de pessoas que abrem as portas para isso. A Isentolândia. Esse pessoal da Isentolândia só lida com dinheiro, eles não querem saber nada. O pessoal do PSOL e do Novo, eles só pensam em dinheiro. Pergunta sobre algum tema crucial de conservadorismo. Eles não querem influir, não querem falar. Por quê? Porque se eles falarem, eles perdem eleitores. E como eles não tomam atitude, eles não tomam atitude, eles não pegam nem voto da esquerda nem da direita, fica igual a Pepa lá, que não vai pegar voto de ninguém. Não vai pegar voto de ninguém, porque é o seguinte, olha, você é assim, você faz isso, depois você faz aquilo, depois você trai aquele, por quê? É ser oportunista? Não adianta. Não adianta vir com essas historinhas. As pessoas já descobriram como é que funciona a mamata. Quando a mamata acaba, aí, o que acontece? Os isentolândios, aqueles que são ligados a bancos, que são ligados ao rentismo, que são ligados ao que estava antes, ficam chateados porque perderam também as suas mamatas. Não foram só os petistas que perderam cargos, não, que ainda tem muitos aí ocupados por eles. Tem que fazer uma faxina ainda de pessoas que mamam e não querem deixar esse país ser governado. Seja por quem for, não é por esse que está aí, não. Seja por Moro, seja pelo Tarcísio, por todos que sucederão Bolsonaro. Sejam todos os Guedes que virão aí como presidente durante uns 20, 30 anos. Não indireto, eles não vão deixar governar, eles vão querer sabotar o tempo todo, porque o mundo pode ser próspero, com empregabilidade total, desemprego zero. Lula vai ser sempre santo e inocente, Trump e Boris Johnson trazendo toda prosperidade ao mundo, eles vão ser sempre os opressores que trazem o bem. Então, para eles, o que interessa é o seguinte, nós não somos competentes para irmos além. Então, para nós enriquecermos, só podemos ficar ricos se ficarmos dentro da mamata, sem competência, sem prêmio Nobel, a gente não consegue. Então, nós precisamos ser desse jeito para que possamos ter uma riqueza superior aos que trabalharam muito para ter o que tem e que depois são chamados de opressores, capitalistas selvagens, numa vergonha total, porque são os que empregam, é os que geram riqueza, os que produzem. Então, falando isso tudo aqui, eu queria chegar agora da liberdade de expressão. Você veja bem, a liberdade de expressão é muito bom. Foi muito bom a Porta dos Fundilhos, lá a Porta do Inferno, a Porta dos Fundos, como vocês queiram, porque é tudo sinônimo, fazer o que fizeram, porque aí o pessoal fala assim, pô, esse pessoal pensa assim mesmo. Não é arte, para começar, aquilo não é arte. Aquilo ali é uma injúria religiosa. Aquilo é uma difamação religiosa. Aquilo é uma calúnia injuriosa, uma calúnia, uma difamação religiosa, digo. Né? É totalmente para criar conflito. Mas isso daí é o seguinte, é para agradar a bolha deles, porque desagrada aos outros 70%, ou seja, passam a ser desnudados e isolados. Os camaradas que vão para a liberdade de expressão, por isso que eu sou contrário à censura, eu sou a favor da total liberdade de expressão. Arquem com os abusos, porque se fizer qualquer apologia a crime, ou fizer qualquer injúria, calúnia, difamação, arquem na justiça, tudo bem. Se aquilo não for considerado arte, não for considerado liberdade de expressão, tem o limite, né, que vai chegar na injúria, calúnia ou difamação religiosa, vão ter que arcar. Já estão respondendo o processo. Vamos ver o que é maior ali, a liberdade religiosa ou a liberdade de expressão, ou o que eles vão arrumar no Supremo Tribunal Federal se chegar lá. Nós já sabemos como pensa esse Supremo, mas vai ter outro Supremo lá na frente, tá? Só aí, aguarde um pouquinho que nós vamos ver. Então, o que ocorre? Nós estamos diante de uma liberdade de expressão tão maravilhosa, porque eles se desnudam, eles se abrem, eles mostram o que eles são, e isto é uma propaganda contra eles, não a favor deles. Porque eles estão com a minoria. Eles estão com a minoria que gosta. A minoria que gosta disto vai continuar votando nessas pessoas. Vai continuar votando no que as pessoas querem.
que as pessoas gostam. Da nhonholândia, entendeu? Da isentolândia, da nhonhocracia. Esse pessoal aí que é DEM, que é liberal esquerdista, é tudo a mesma coisa, não tem diferença. Porque antigamente nós não tínhamos direita. Agora nós temos. O resto tudo é o seguinte, ou é liberal esquerdista, ou esquerdista globadista, ou socialista comunista. E no meio disso aí tem uns pessoal da vida, tem pessoal do PT. E aí vem o pessoal e fala assim, mas você está sendo muito radical. Eu falo, não tem esse negócio de ser muito radical. Você tem que escolher lado. O muro é do capeta, é do diabo. Quem está em cima do muro, o muro pertence ao diabo. Ou você toma uma posição ou toma outra, porque senão você se dana. E é o seguinte, quem tem fé, quem acredita na vida eterna, morre com a consciência tranquila. E sabe que a vida continua. Mas morre sem ter entregue aos bandidos os seus descendentes. Preste atenção nisso que é importante. De verdade, o que acontece é que quando não há censura, a propaganda é contra. Deixa que eles falem sem censura qualquer. E aumente a fundura do buraco onde brigarão entre si até que se acabem. Porque esse mal não vai durar para sempre. Nós vamos entender a coisa a partir do momento que houver resultado, fato. Tá certo? Depois que você sabe que aquilo ali que foi atacado não é a Arábia, já foi um ensinamento que aquilo ali é a Pérsia. O Irã é a Pérsia. E lá no Irã tem oposição. Tem muita gente do Irã que gostou desse general radical ter sido eliminado. Em Bagdá, no Iraque também, porque esse camarada prejudica. Esse camarada está mais para ISIS, Estado Islâmico, do que para o Ayatollah que está no poder e o outro lá. Existem persas iranianos menos radicais que acham que um Estado islâmico não é a solução. Melhor se fosse um Estado na globalização, para ter comércio com o mundo inteiro. E deixa os Estados Unidos ter a liberdade deles. E vocês que acham que a religião deve ser tratada dessa forma, um pouco mais rígida, caráter rígido, exigindo do outro uma rigidez, se vocês acham que aqui não pode ter isso ou aquilo, fiquem aí com a liberdade de vocês, essa liberdade que adoram os esquerdistas, que apoiam os revolucionários iranianos, que eles enforcam gays, lésbicas e enforcam homossexuais de todos os tipos, transexuais e adúlteros. Eles enforcam. Então, quer dizer, a incoerência total, né? Não fala que a Arábia, tá? O general Heleno já falou. Isso é erro crasso. É um erro muito grande. E essa coisa da idolatria ao mal é um mal do nosso século, do nosso milênio, do nosso final de século, do nosso início de século, do final do segundo milênio e o início do terceiro milênio, a transição apocalíptica. É uma idolatria ao mal, a idolatria ao instinto animal, a idolatria ao que há de mais pérfido. É uma idolatria ao que há de mais instintivo, aquilo que não precisa raciocinar. É sexo, é muito sexo, é coisa que não precisa pensar. É muita droga, é muita sensação anômala. Tudo muito exagerado, é droga com álcool, é droga lícita com ilícita no abuso total. E o estupro é uma coisa absurda no nosso mundo hoje, porque o ser humano teve uma relação que não houve conjunção carnal, mas o funk na favela de Paraisópolis, com meninos de 13, 14 anos, não é considerado estupro quando há conjunção carnal, uma hipocrisia total, absoluta. E eu digo que só existe polícia no mundo, só existe arma no mundo porque tem bandido, porque tem terrorista, tem traficante. Só existem armas no mundo porque o Kim Jong-un existe. Só existem armas no mundo porque o bandido existe. Só existem homens armados nos Estados Unidos, lá no Texas, dentro das igrejas, todos armados, porque tem um cara que pode chegar lá doido e querer matar todo mundo e foi abatido por um. Foi abatido por um que é armado, que lá pode usar arma. E a gasolina existe, o fósforo existe, a faca existe. A idolatria, o mal é o seguinte, não pode ter o mal. Aí proíbem que o mal exista. E desarmam os bons que poderiam ir contra o mal. E aí fica tudo na mão do caos. Ambiente super propício para entrar tirano e vir com mais rigidez do que aquilo há hoje. Então as pessoas não enxergam esse mecanismo. Você cria a balbúrdia, cria o caos com a libertinagem total, acabando com as famílias tradicionais, para quê? E fala que quem tem arma é um animal, é um abusador, é um opressor. E a arma serve para quê? A arma serve para o bandido assaltar você na rua. A arma com você não serve para nada, só naquela situação.
que você vai ser assaltado. Então não tenha arma, porque você precisa ser assaltado. Porque enquanto a violência for maior, não com esses 22% aí que caiu, né, que foi uma coisa absurda para a esquerda, a violência cai 22%, quando a esquerda não está no poder, é um absurdo. Por quê? Porque para eles a violência tem que ficar maior. Porque a vitimização do bandido tem que ser maior. Porque se houver mais revolucionários, mais soldados, mais bandidos do lado deles, o Bolsonaro perde 70%, 80% em qualquer prisão. O Lula vai ganhar em todas. Então, por aí você vê como é que funciona a coisa. O revolucionário é o bandido. Não pode ter arma. Então, essa idolatria ao mal, dando um exemplo da arma, dando um exemplo do estupro, que um é, o outro não é, vai contra a vontade popular. Porque bandidos e terroristas estão nos mesmos sacos. Tudo que Moro preconiza e que o povo quer tem a marca de eleição de 80% dos que serão derrotados nessas eleições. Esses congressistas não elegerão seus vereadores e prefeitos. Já era, o mundo está se retomando. Ou seja, tudo aquilo que o povo quer, o Congresso está indo contra. O povo votou no Bolsonaro. Agora ele vai ter que votar em 5.500 Bolsonaros. Que agora nós vamos ter eleições prefeitos. Vai ter que votar em 30 mil vereadores. Vai ter que votar tudo na linha de Bolsonaro. Para quê? Porque esses vão apoiar deputados estaduais, federais, senadores que pensam como Moro. Porque enquanto tiver um congresso desse, que ele vai de encontro ao que o povo quer, o governo não vai fazer o que prometeu que vai fazer. E que está tentando fazer e que está conseguindo fazer uma parte, porque nem tudo foi vetado. E para aqueles que disseram que o Bolsonaro criou o fundo eleitoral, não se esqueça que o fundo eleitoral é de 2017. Ele só não quis mais ter conflito com o Congresso para poder ver se consegue passar alguma coisa. Porque a negociação lá é o seguinte, é negociação política, não é negociação de troca de cargo, como era antigamente. O Lula conseguiu aprovar todas as MPs que ele editou. Milhares de MPs, inclusive fazendo amigos ganharem. Amigos de setores ganharem muito. Bancos, empresas que fabricam automóveis e o escambau. Gado, boi, frigorífico, BNDES para todos os amigos. Então, na verdade, o que está acontecendo hoje nós estamos tendo uma intolerância ao mal, quanto a essa idolatria ao mal. Eu não estou dizendo que quem é de esquerda é mal, eu estou dizendo que o enganado que está com a esquerda achando que eles são caridosos está ignorante ou está enganado. Ou então faz parte. Faz parte porque tem um coração rebelde, revoltoso, irado e que não aceita que um capitão seja presidente da República. Não tem outra explicação. Não estou dizendo nem que o Bolsonaro seja perfeito, não. É que os outros eram mais que imperfeitos. A diferença é muito grande. Porque perfeito não tem mesmo. E pode procurar que não vai achar. Diógenes não achou o honesto e nós não vamos achar o perfeito. Em nada. Em nenhuma profissão. Em nenhuma atitude humana. Perfeitos viram santos e não voltam mais para a terra. Não reencadernam mais. Então, quando nós estamos diante de uma situação, de uma coisa que quer ser eficaz, eficiente, e o outro que era mais que imperfeito, com propósitos errôneos, vendendo sonho e vendendo pesadelo a prestações, e o que aconteceu foi um desastre absoluto, porque quem gerou tudo isso, toda essa bolha, foi realmente os governos anteriores, e nós aqui estamos diante de pessoas que querem combater isso e não podem combater isso, porque 80% da população quer o que o Moro quer. Mas 80% do Congresso não quer o que o Moro quer. E aí você pensa bem assim, vamos deixar esse pessoal todo solto, né? Deixar cometer mais crimes, vamos deixar o Supremo mudar. Quem sabe, quando chegar lá, está todo mundo preso, né? Porque o mundo vai mudar. O Brasil vai mudar. Os prefeitos e vereadores não vão se reeleger. Os prefeitos e vereadores não vão eleger pessoas de esquerda. Os prefeitos e vereadores vão estar na mesma sintonia do povo. E aqueles que estiverem com Bolsonaro vão ser eleitos. Os de verdade, não aqueles que surfaram na onda e que se mostraram canalhas, calhordas, traidores e pessoas que não têm princípios e valores. Porque os liberais esquerdistas, os globalistas, os socialistas comunistas, a moral deles é completamente deles própria. É peculiar, é particular. Tá com a economia bem? Tá com o dinheiro bem? Não tendo corrupção?
dando para movimentar a máquina os valores todos dos outros, dos cristãos, dos que prezam a família, os que prezam a sociedade, os que prezam a liberdade de expressão, para nós não interessa. Não é assunto que eu quero discutir. Droga, não quero discutir lesbianismo, não quero discutir gaysismo, não quero não quero discutir sobre nada. Eu não quero discutir sobre absolutamente nada. Eu não quero discutir sobre lesbianismo e gaysismo. O conservador não discute lesbianismo e gaysismo. O camarada do liberal não discute gaysismo e lesbianismo. Sabe o que o conservador discute? Fala assim, você faz o que você quiser da sua vida. O outro não, o outro coloca um ismo para virar bandeira. O da esquerda, o comunista, o socialista, o esquerdista. Agora o liberal não, fala assim, eu não vou me meter nessa confusão, porque um deixa a liberdade total e o outro faz a bandeira para ter guerra, eu vou ficar aqui no meio que eu vou ganhar a voto dos dois e não ganho de ninguém, porque eu já te falei, o que está no muro, o tucano, o pessoal amoedado por Hulk em Nhonholândia, em nhonhocracia, acaba perdendo voto, porque é a pusilanimidade total. Colocou ismo, já era. Ah, eu sou racista, eu sou fascista, eu sou nazista, eu sou comunista. Esse negócio de ismo, para eles, não existe. O pessoal liberal esquerdista, eles querem só a economia funcionando, só banco ganhando, mais nada. Aí que está o problema. Quem quer conservar bons costumes e quer uma liberdade de mercado, que é o conservador clássico, esse aqui discute qualquer assunto de valor e não impõe nada. Ele não vem impondo nada, inclusive liberdade de expressão, censura, nada disso é pauta também. Agora, o da esquerda quer a revolução e a tirania pelo caos instalado pela violência, pelo mal das agendas de politicamente correto, fazendo uma guerra entre seres humanos. E o novo, o PSDB, os liberais esquerdistas, o que é que eles querem? Eles querem só economia sem corrupção. Não entram no aspecto político dos debates sobre drogas, por exemplo, eles evitam. Eles jamais vão falar sobre pedofilia. Eles não vão entrar nesses assuntos. Sabe por quê? Porque cada um faz o que quer, mas com criança não pode. Então aí que está o problema. Enquanto está no ismo, está no pessoal da esquerda. Enquanto está na liberdade, com o pessoal dos conservadores. A Inglaterra e os Estados Unidos são exemplos de liberdade. Agora aqui não. Aqui no Brasil não. Aqui eles querem proibir tudo, regular tudo, aumentar imposto para tudo, para concentrar poder. Parou, acabou, estão cortando. E eles não estão gostando disso, porque a mamata acabou para todo mundo. Inclusive para os da isentolândia. Aqueles que não tomam partido algum. Eles já viram que eles perderam espaço e não vão ganhar espaço porque não tomam partido do que é bom. Eles querem tomar partido assim, ó, a economia vai prosperar. É isso que eles querem. E dão pitaco errado e vem o governo, faz ao contrário e o governo supera as expectativas dos mais renomados especialistas e economistas brasileiros. Finalmente, a conclusão. Defendendo o mundo construído contra os destruidores. É simplesmente isto. Nós estamos defendendo um mundo que foi construído pelos prêmios Nobel da Paz, pelos prêmios Nobel da Literatura, pelos prêmios Nobel das Ciências, todas. Aguentem a rejeição do povo. Pessoal dos vereadores e prefeitos, aguentem a rejeição do povo. Aquele que rejeitar a vontade do povo perderá não só os milhões de seguidores, mas todas as futuras eleições. Porque aquele camarada que está atacando o Bolsonaro hoje, ele está perdendo seguidor. Quem que é? O Nhonho já não tinha ninguém. A Pepa não estava com mais ninguém, está ficando sem ninguém mesmo. Né? Ela estava quase sem ninguém, agora está com ninguém. O Witzel está indo pelo mesmo caminho. O Doriana também. Todos estão perdendo porque estão atacando aquele que representa o que o povo quer. Eles não perceberam isso. Não perceberam isso. Eles acharam o seguinte: eu vou surfar na onda do Bolsonaro, vou ganhar as eleições e o Bolsonaro não vai fazer o que ele falou. E ele fez. É igual o Trump. O Trump e o Bolsonaro irritam porque eles fizeram exatamente o que eles falaram que iam fazer. Isso é irritante demais. Porque eles tinham que ter sido igual aos outros. E dar alguma coisa para alguém. Trocar. Não fez. Não deu um cargo lá para da cultura para não sei quem, aí outro mete pau nele no Twitter. Aí não deu, aí o outro sai uivando porque ele acha que está muito radical, que o filho fez isso e não consegue colocar o filho na cadeia, como se o Lulinha não tivesse 8 anos aí para ficar na cadeia e não está. Quer dizer, tudo vai ser apurado.
mas tudo vai ser apurado, tudo vai ser mostrado. Nós temos que esperar os fatos, os resultados. E a Lava Jato está cada vez, apesar de falar que tem acordão, né, com Toffoli, aquele que só vai contra o Bolsonaro, um acordão assim horroroso, né? Está tudo demonstrado que a Lava Jato está cada vez mais intensa. E a outra coisa, para terminar mesmo aqui, deixem que fale tudo. Depois mostre os atos, os fatos, os resultados. Eles vão ser maiores que as narrativas. Gente, hoje eu me estendi bastante, há muito tempo que eu não fazia uma live. É dia 4 de janeiro de 2020, né? Nós ficamos aqui praticamente 45 minutos. Eu acho que nós estamos indo muito bem. Por quê? Porque o mundo está retomando o mundo. O mundo está retomando o mundo que foi construído. E o mundo não vai ser destruído por essas pessoas. Para colocar aquele mundo venezuelano, coreano, cubano, ou mesmo um mundo libertino da Califórnia, que poucas pessoas sabem o que está acontecendo na Califórnia. A prosperidade lá está trazendo um declínio moral de Sodoma e Gomorra. Então, aqueles são os liberais esquerdistas que nós temos que evitar também. Quem tiver a oportunidade de ler o que está acontecendo lá na Austrália, depois dê uma dica para aquela menina Greta e para o Macron. Avisa, eles não estão sabendo, não. O Macron e a Greta não estão sabendo o que está acontecendo na Austrália, não. Eles estão achando que aquilo lá foi só uma brincadeirinha no deserto, que lá só pega fogo no deserto, não tem mata, não tem animal, não tem nada. Devem ter alguma espécie de ignorância aí, dando um ruído na comunicação deles, tá bom? Um abraço, tudo de bom. Abraço do Coruja. Até mais.